Vamos lá, meninas. Então, hoje nós vamos conversar sobre pecados, quebra a cadeia de pecados hereditários, né? Esse tema eu achei bem interessante quando a Marcela falou comigo e disse quais temas tinham disponíveis. E eu achei esse tema muito interessante porque eu me identifico com ele, tá? Porque todos nós pecamos, né? E carecemos da glória de Deus, tá? Carecemos de Deus e o tema realmente ele toca, ele mexe, e eu achei ele muito importante. Então, vamos lá. Quebrando a cadeia de pecados hereditários. O que seriam pecados hereditários? Esses pecados hereditários, eles existem realmente? É uma herança ou é algo que é congênito, né? Existem doenças que são hereditárias, né? Que você herda, né? Se pai, mãe são diabéticos, você herda, e tem aquelas que já vêm com você, né? Que são aquelas chamadas doenças congênitas, né? E quebrando a cadeia de pecados hereditários vai mostrar um pouco de como é que isso funciona. Então, vejam bem, quando ele fala em pecado, o que é pecado hereditário? Então, ele diz, a autora ela diz o seguinte, é um padrão intencional e não bíblico de desobediência aprendido de uma geração pela outra. Ele não é bíblico, mas é um padrão que ele vem da desobediência de geração para geração. Então, meus avós passaram para minha mãe algumas culturas, algumas coisas errôneas que ela, porventura, aprendeu, de uma certa forma, passou para mim, sem intencionalmente, né? Sem ser algo intencional, mas passou para mim, e eu passo para os meus filhos, e aí vai. Mas isso não quer dizer que o pecado é hereditário. Aí eu herdei esse pecado aqui, como o olho, a cor dos meus olhos eu herdei do meu pai. Então, esse pecado eu herdei do meu pai, esse pecado eu herdei da minha mãe. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa questão de ser hereditário cai por terra, certo? Ela, no livro, ela coloca bastante interessante, ela conta uma historinha em que ela fala da filha dela, em que estava colando na escola e a professora chamou a atenção, né? O que era que a criança queria, na verdade? A criança deve ter, eu imagino, deve ter se ajoelhado, colocado as mãozinhas em clemência, assim, por favor, tia, não conta, né? Eu imagino já os meus, né? Não conta, não conta, porque senão quando chegar em casa eu vou apanhar, eu vou ter um castigo, vai ter alguma coisa, vai tirar o celular. Então, por favor, não conta. E a professora não, a professora conversou com ela, né? E mostrou que o que ela estava fazendo era errado. E esse errado, o que é que eles nos serve, esse errado? O pecado hereditário. O nosso pecado ele não tem justificativa. Então, o que é que você vê? Você vê um carro, onde você vê um para-brisa, né, na frente, e você vê um retrovisor. Então, o nosso pecado ele não tem justificativa alguma. Eu não justifico porque fulano da minha família pecou com isso, era pecador nesse aspecto, e eu vou ser também. Admitir e assumir a responsabilidade, opa, admitir e assumir a responsabilidade é individual por nossas ações. É muito especialmente para Deus. No João 9, de 1 a 3, diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem todas as obras de Deus. Então, se derruba a questão do pecado hereditário. Então, o que é que significa esse para-brisa? Então, lá, temos duas escolhas.
esconder e encobrir, ou escolher lutar contra o pecado de forma honesta, aberta à ajuda de Deus. Então, sozinha, jamais nós conseguiremos. Nem nos colocar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, quiçá orientar alguém para que faça isso, porque os nossos exemplos falam mais do que mil palavras. Precisamos aprender com o pecado do passado para não repeti-los, mas não é o pecado que alguém da minha família cometeu, ou eu mesmo. Olhar o retrovisor, que é o menor, né? Olhar o retrovisor, e apenas como parâmetro, e olhar mais para frente, onde eu tenho uma amplitude maior. Você vê que o para-brisa ele é bem maior do que o retrovisor. Para que, olhando para frente, olhando para o para-brisa, onde minha amplitude é maior e a chance de errar e de pecar é menor, ela não se torna inexistente, ela é apenas menor. Né? Você tem um pecado até mais consciente, mas é um pecado, é uma chance menor de que você erre. Então, é o pecado hereditário, que é algo que ficou para trás, né? Então, que você, teoricamente, você entende que você herdou, aí você olha só pelo retrovisor. Meus pais pecaram nisso. Eu lembro como foi difícil, eu lembro como foi complicado, como nossa família passou por dificuldade diante daquele pecado. É só um parâmetro para que eu, nessa amplitude, eu possa entender que eu não devo fazer aquilo que foi feito. É aprendendo um com o outro, é aprendendo uma com a outra. E aí, voltando a lá, o que é o pecado hereditário? É um padrão intencional e não bíblico de desobediência, aprendendo de geração uma pela outra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa questão de pecado hereditário, dessa árvore genealógica aí, ela é caída, ela é por terra, ela é desmanchada. Então, não é porque o tataravó e o bisavô e o avô e a mãe e eu e meus filhos vão herdando o pecado. Pecado não é herança. Pecado não é herança. E a gente tem o costume, eu achei bem interessante quando ela coloca aqui, o costume do esconde-esconde, né? Eu preciso eu preciso me esconder atrás de alguém para justificar o meu pecado. Então, se estou assim, é porque eu tenho herança de mentira. Então, tem uma voz que diz para você que você herdou essa mentira. Você mente porque seu pai mentia, porque sua mãe mentia. A sua tia, a prima de sua mãe, que é tia de uma tia, ela era assim. E eu estou vendo que você é igual a ela. E começa a absorver, e isso se torna confortável, porque não é seu, você herdou, não é seu, você simplesmente herdou e você precisa dar continuidade a isso. É você se esconder atrás dessas mentiras que o pecado, porque a mentira já é um pecado, mas a gente ainda peca, ainda se esconde atrás dela, né? A herança de desonestidade. Não, eu sou desonesto assim porque meu irmão mais velho, que herdou de um tio, irmão do meu pai, que é assim. Então, eu sou desonesto. Eu tenho a herança da lascívia, então eu tenho essa herança e lascívia, eu não consigo deixar de ser lascívia, eu não consigo deixar, é algo que já é pertinente, é algo que já vem, ó, de geração em geração. Se não for assim, ainda diz o sobrenome, enche a boca e diz. Se não for assim, não é um verdadeiro. Botar meu nome mesmo, não é um verdadeiro Leone se não for assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim, porque se não for, não é. Mas existe a possibilidade, que é você se levantar, se reerguer e ser transformado por Deus. Em 1 Coríntios 6, vamos ler aqui, 1 Coríntios 6, capítulo 6,
dos versículos de 9 a 11, é bem claro isso aí. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, ele passou por todo esse processo, ele se escondeu, a gente se esconde, se esconde, se esconde, mas Deus, ele tem o interesse o quê? De nos transformar. Cegueira espiritual. É bem interessante essa questão da cegueira espiritual, quando ela cita aqui, que a gente costuma ver, né? Às vezes estamos às cegas para os nossos problemas. A gente só consegue ver o problema dos outros. Essa é a cegueira espiritual. E aí a gente se pergunta, e isso é pecado? Né? Porque a gente não está vendo. Nos outros, a gente vê que isso é pecado. Você mente, você fala palavras torpes, você faz isso, você faz aquilo, mas não. Isso não é pecado, isso é bobagem, é uma piadinha só no trabalho, é só quando eu estou com pessoas da minha família que eu faço isso. Mas, algumas vezes, estamos à cega para os nossos pecados, porém ciente das faltas dos outros. A gente tem o poder, o costume de fazer o quê? Eu aponto para o outro, mas eu vivo cega espiritualmente. E como é que eu vou aconselhar, como é que eu vou conversar, como é que eu vou ter mudança de vida com essa cegueira espiritual? Por isso que quando normalmente eu converso com alguém que diz assim, eu estou precisando disso, eu faço assim, olha, eu e você, porque nós não estamos acima de ninguém. Então, olha, eu e você precisamos de Deus. Eu e você precisamos tomar ciência de que Deus quer uma transformação da nossa vida. Aí vem a oração, e ela faz uma oração de arrependimento, onde ela quer pede perdão e ela quer enxergar a própria cegueira dela. Então, quando clamamos por auxílio, Deus ouvirá. Ele dará às suas filhas a graça para assumir as responsabilidades por seus pecados. Então, a partir desse momento em que você tira essa venda dos seus olhos, a partir do momento em que você se dobra diante de Deus, aí sim, você já tem a graça para assumir a responsabilidade por seus pecados. Acabou o pecado hereditário. Você tem agora a consciência que a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. E quanto nos incomoda, o quanto nos incomoda sabermos que tem um pecado que a gente busca se livrar e algumas vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue, mas pela graça de Deus, a gente vai lutar e a gente vai buscar. Eu, particularmente, quando eu me identifiquei, porque eu tenho uma dificuldade em algumas áreas, como todas nós temos dificuldades em algumas áreas. E precisamos o quê? O pecado não é algo que a gente simplesmente aponta, não vive nessa cegueira espiritual. Pecado é algo que a gente vive. E, infelizmente, nós fomos fadados ao pecado. Mas, felizmente, a gente tem... Passou demais. Então, a gente tem a cegueira espiritual e a visão de Deus, né? Então, como é que Deus vê tudo isso? Deus viu que a gente luta, que a gente procura culpar as pessoas, mas ele tem uma visão com relação a isso.
Então, nós não temos desculpas legítimas para fazer escolhas pecaminosas. Não existe legitimidade, não existe legalidade alguma para dizer que se eu peco é porque meus pais pecaram. Então, se eu ando assim, é porque eu tenho que andar assim, porque eu fui criada desse jeito, então eu vou viver assim. Não, não é. A gente não tem legitimidade alguma. Romanos 5:6, ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então aí acaba toda a questão dessa maldição hereditária que algumas pessoas falam. Aquela família vive em maldição, só pode ser. Ninguém ali consegue um emprego, ninguém ali tem um casamento que consegue levar para a vida toda. Alguém ali, ninguém deu para estudo ali, ninguém estuda, ninguém faz nada. Ali só pode ser uma maldição. Tem que ter uma quebra de maldição. Não existe isso. Deus, quando mandou o seu filho por nós, ele já quebrou isso, porque ele sabia que nós éramos fracas por nós mesmos fazer isso. Os padrões não bíblicos de nossa família cooperam com o inimigo. Ele tem uma certa cooperação, tá? Os padrões não bíblicos, o padrão não bíblico ele coopera com o inimigo nessas batalhas. Aprender a dizer não, o que Deus diz sobre o nosso pecado, é o primeiro passo para vencer o problema. Então, a gente começa a ceder. Então, conforme eu vou cedendo, né, aos padrões não bíblicos que a nossa família tem, então, o que é que tu vai fazendo? Eu estou ajudando o inimigo a, a batalhar contra mim mesmo. Quer dizer, eu trago o inimigo para o meu lado. Eu trago o inimigo para o meu lado. Então, Deus diz sobre o nosso pecado, é o primeiro passo, vencer o problema. O primeiro passo que a gente tem a fazer com relação ao pecado é vencer o problema. E nós temos, aí eu achei interessante essa questão que ela traz no livro, que todo o início ela fala, né, dessa questão da hereditariedade, ela fala do gene, ela fala dessas possibilidades, e que a gente se apega, a gente se esconde, a gente justifica. Menina, eu sou assim, eu tenho uma dificuldade de perdoar tão grande, e quando uma pessoa me magoa, eu não sei não, eu não posso nem ver a cara da pessoa. Mas sabe por que eu sou assim? Porque minha mãe é assim, porque meu pai é assim. Olha, eu sou assim perto deles e acabou. Né? Então a gente começa a se justificar e a gente vai tirando a nossa culpa e vai jogando a culpa para o outro. E isso eu passo para os meus filhos. E a gente, sem querer, a gente passa isso. Quando a gente diz assim, Poli tem um gene mais descontraído, tal. Ah, é o da mãe. A mãe tem esse jeito. Isso é algo positivo. E a gente também faz isso com as nossas características, as nossas qualidades, que são, na verdade, defeitos, são pecados. Quando faz alguma birra, é a mãe toda. Ah, isso daí vai ser igual a mãe. Então, quer dizer, a gente já joga, a gente elogia, mas, na verdade, elogiando, ficando do lado do inimigo. E o inimigo gosta disso, né? Ele gosta dessa coisa que a gente dê essa valorização a ele, sem que a gente precise dizer o nome dele. Mas quando você reforça algo que você vê que é pecaminoso no seu filho, algo que é pecaminoso naquela sua melhor amiga, ou seu melhor assim, mas nós somos iguais até nisso. Aí você acha isso o máximo, nós somos iguais até nisso. Menina, é uma coisa interessante. Como a gente se dá? Vocês deveriam se juntar e orar para que Deus torne vocês iguais, não no errado, mas no que é correto. Então, na propriedade, eu achei interessante algumas coisas e eu destaquei aqui. Deus deseja que assumamos nossa própria responsabilidade por nossas atitudes. Então, essa propriedade não é que eu agarrei, guardei numa caixinha e esse pecado é meu. Não. Ele deseja que a gente assuma essa responsabilidade das nossas próprias atitudes.
E, embora o nosso problema com Deus já tenha sido tratado, nós continuamos a ter problema com o nosso próprio pecado. Deus tratou, é interessante, ela coloca que Deus tratou quando mandou Jesus, né, por nós, né, para lavar de todo o pecado. Então, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, ele levou completamente. Mas aí ele levou isso, mas a gente continua pecando e ele quer o quê? Que a gente conheça qual é o nosso problema e a gente trate o nosso pecado. Ele já nos perdoou, mas aí ele não nos dá o direito do pêndulo que pastor Claudionor falava muito. Perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. É ter a consciência e mudar de ser uma mudança notória. Pai, fulana realmente mudou nisso. Ela era tão cri-cri, ela tão enjoada. Ninguém podia dizer isso com ela, que ela arriscava, ela não queria nem olhar, mas mudou, mudou. Então, a gente tem que, o quê? Com os nossos exemplos, realmente mostrar que esse pecado, ele ficou para trás. Ele ficou para trás. Né? Embora já foi tratado por Deus e continuamos a ter problema com o nosso próprio pecado. E nós conversamos durante o decorrer do livro sobre vários pecados que a gente às vezes até acha que não é, né? Não, mas isso não é. Aí vem a cegueira espiritual, mas ele é pecado e a gente precisa tratar. Deus ele é preocupado com isso e que nós precisamos resolver o nosso próprio pecado. Quando ela fala com relação aos motivos, né? Deus não ignora nossos motivos. Nós pensamos que nós podemos esconder ou culpar outras pessoas por nossas práticas pecaminosas, mas nós não podemos. E como isso cai assim, até às vezes com tristeza para a gente. Poxa, eu pensei que eu ia poder culpar, né? Alguém porque eu sou assim, né? Mas não vai. E Deus não aceita essa culpa. Então, Deus não ignora nossos motivos. Ele vê os nossos motivos. Nós pensamos que podemos esconder ou culpar outras pessoas por nossas práticas pecaminosas, mas nós não podemos. Negar-se a si mesmo não é uma tarefa fácil. Nós não temos uma tarefa, não é uma tarefa fácil a gente negar, mas é cada uma. Eu vou fazer isso contra a minha vontade. Vai. O pior ou o melhor é que você vai. E todas devem aprender a obedecer ao Senhor, quer tenham vindo de bons lares ou lares destruídos. Então, tudo a gente tem uma justificativa. A gente vê nas Olimpíadas agora. Quais são os atletas que são mais, que sobressaem mais? É aquele atleta que, se ele ganha a medalha, aí vão ver o histórico da família dele. Meu Deus, o pai era bêbado, a mãe era uma doida, ele foi criado assim por uma vizinha, e essa vizinha deu o amor que ele não teve. Então, ele foi, ele galgou e ele chegou lá nas Olimpíadas. Então, a gente faz essa valorização na vitimização. A gente vitimiza para poder exaltar, né? Então, Deus ele não está preocupado com essa vitimização que a gente faz. Poxa, eu vim de um lar de pais separados, então por isso eu posso ter um casamento que não dê certo e eu também posso separar. Você não pode, você não deve, você está pecando. Não se vitimize trazendo culpas de outras pessoas, onde as pessoas erraram, para você justificar o seu erro. Tenha sempre em mente, olhe o para-brisa, o retrovisor é só um parâmetro. Quando a gente está dirigindo, se a gente ficar só olhando para o retrovisor, a gente vai bater de frente ou com um carro menor ou maior e o final não vai ser bom. E se você só olhar para o retrovisor como um parâmetro e olhar mais para o para-brisa, a sua chance de uma boa direção, de uma boa caminhada, é muito melhor. Como cristãs, devemos agradá-lo e glorificá-lo, não importando a circunstância, a provação ou o obstáculo. Então, Deus não está, muitas vezes, ele não está muito preocupado se você nasceu num lar que não era cristão.
mas ele tocou o seu coração, você era predestinado e ele trouxe você para ele. Então, a partir daquele momento, ele está preocupado com você, com os pecados que você vai cometer e de como você vai sair desse pecado. Ele não disse que nós não pecaríamos. Pelo contrário, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como é que eu vou sair desse pecado? Como é que eu saio desse pecado? Vamos para frente. E ela coloca lá, somente em Cristo. Há muitas pessoas que dizem que creem no nome de Jesus, mas não o confessam como seu Salvador e Senhor. Jesus redime pecadora pela fé. Seguem e confiam nele, reconhecendo que ele é Senhor sobre suas vidas. Então, quando a gente confessa, quando a gente se redime que realmente é pecadora, quando a gente sai daquela cegueira espiritual, e a cristã é aquela que foi feita por uma nova criatura. Isso significa que ela ganhou uma nova natureza. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí, assim, com isso aí, a gente perde o efeito Gabriela, né? Para algumas pessoas conhecem o que é esse efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Eu sempre vou ser Gabriela. E não à toa, Deus mudou o nome de muitas pessoas. E Ele está disposto também a mudar o nosso nome. É a gente deixar esse efeito, né? De eu sou assim, eu nasci assim, eu fui criada assim, é um costume que eu tenho. A gente muda até o nome. Não, isso é um costume. Isso é um costume que eu tenho. Então, você conversa com algumas pessoas que não comem peixe na Semana Santa e você pergunta por que você não come carne? Por que você não come carne na Semana Santa? Porque eu fui criada assim. Nem sabe o porquê. Porque eu fui criada assim. Então, muitas vezes, a gente tem entranhado dentro de nós o efeito Gabriela, né? Que é o pecar porque a gente tem a justificativa para o pecado. Mas Deus não aceita porque não tem nenhuma legalidade que dê embasamento de que o pecado é algo hereditário. E ela, nessa visão, ela coloca, contentando-se nele. Deus nos fez para vivermos em comunhão com ele. Nós precisamos nos identificar e assumir a responsabilidade pelas mentiras específicas, crenças falsas, desejos, expectativas e temores que envenenam nosso relacionamento com Deus. E então descansar no que ele realizou por nós. Quantas vezes a gente responsabiliza fulano por causa de uma mentira? Não, mas a mentira que eu tive, e a gente justifica a mentira, não, essa mentira não ofendeu a ninguém, não. Não precisa ofender a ninguém, ela ofendeu a você mesmo. Ah, não, mas isso que eu falei não foi uma coisa assim que ofendesse a ninguém. E ofendeu a quem? Ah, eu que vou ser responsável por isso. Então você está pecando, você carece da glória de Deus. É destruir esse pecado. É destruir realmente o pecado, é contentar-se apenas em Deus. Né? Então, deixar essas crenças falsas, né? Esses desejos, expectativas, né? Que a gente acredita que se a gente fizer isso, está tudo certo. Não, está tudo errado. A gente tem que descansar, sim. Descansar em Deus, no que Ele realizou por nós. Quando Ele tinha um único filho, Ele disse, eu vou dar amor por vocês. Não foi um amor por amar, foi um amor para nos livrar do pecado, do pecado. A gente tem o salário, que é a morte, o salário do pecado é a morte, é. Mas para que a gente viva melhor nessa terra, quanto menos a gente pecar e quanto mais reconhecermos o que é pecado e olharmos para o retrovisor e buscarmos a amplitude, a gente viverá melhor. Não temos dúvida disso, né? Contentando-se em Cristo. Sem, na visão de Deus, ela coloca, sem lugar para se esconder. Você não tem mais lugar para se esconder. Né? É quando começou aonde? Começou no Éden,
quando Deus procurou Adão e o pressionou a confessar. Mas Adão se recusou a assumir a responsabilidade pelo que ele havia feito. Ele culpou a Deus. E, por sua vez, Eva culpou a serpente. E, por sua vez, hoje a gente culpa a Eva. Né? Quantas vezes a gente diz, Eva, se Eva não tivesse feito isso, né? Eu não ia passar por isso, eu não ia passar por aquilo. Mas Eva, ela pagou lá o pecado dela. Né? E nós vamos agora pagar o nosso. Né? Nós temos a responsabilidade pelo nosso. E o livro de Ezequiel, ele fala, né? Ezequiel 18, ele discorre muito sobre essa responsabilidade que é pessoal. Não é de ninguém, é sua, é simplesmente sua. O arrependimento continua sendo a questão. Quando pecadores recusam-se a se arrepender, eles sofrem juízo. Quando se arrependem, eles recebem perdão. Você já pensou, você sofreu um juízo, aquela coisa ali martelando? Você precisa perdoar, você precisa liberar perdão. Né? E quantas vezes nós esquecemos, até na oração, de pedir perdão pelos pecados que cometemos? Né? Na oração, a gente já começa pedindo, já começa agradecendo, a gente não sabe nem se vai chegar até Deus, porque a gente não teve a capacidade de nos colocarmos em humildade e pedir perdão a Deus por pecados que a gente cometeu, que a gente nem sequer já está tão cauterizado que a gente já acha que nem é pecado. Não, que é isso aqui? Não, isso aqui foi. Não, que é isso aqui foi uma queimadura. Dói. Que não, já cauterizou. É como o pecado, já cauterizou, deixa para lá. Eu responsabilizo alguém, ou então eu deixo para lá. Porque foi Eva lá com Adão e começou tudo lá, e a gente peca até hoje por causa deles, né? Tem também essa questão que algumas pessoas levam, né? Eles pecaram lá e a gente peca daqui e está tudo bem. Eles tiveram o pagamento dele e que a gente sofre as consequências, mas também nós sofremos as consequências do pecado que eu cometo, do pecado que você comete, do pecado que outra pessoa comete. Então a gente precisa o quê? Assumir a responsabilidade. Deus nos prometeu que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é se nós confessarmos. Então, também, ninguém vai poder pedir perdão por Marcela. Ninguém vai poder pedir perdão por mim. Eu vou pedir perdão por fulano, porque eu estou com a pena, porque se ela continuar daquele jeito, ela vai queimar no fogo do inferno. Não adianta. Se a pessoa mesmo não confessar, se a pessoa mesmo não se arrepender, vai ser um problema dela. Ela vai. Então, é a gente, a responsabilidade é nossa. Eu assumo a minha responsabilidade. E a gente tem que aconselhar assim: você assuma a sua responsabilidade de que você está pecando, de que você está errando. Às vezes é difícil falar isso para quem a gente ama. É difícil a gente falar isso para um amigo muito próximo. Né? É difícil a gente conversar sobre pecado. É difícil, porque às vezes a gente quer passar sempre a mão. Não, ele bebe, realmente a pessoa bebe. Mas assim, ele não chega a ser um alcoólatra, porque ele não bebe todos os dias, ele só bebe segunda, quarta e sexta. Foi um acordo que ele fez, aí ele só bebe segunda, quarta e sexta, e pronto, fica um pouquinho. Então a gente começa a amenizar. E a pessoa começa a achar, a gente, em vez de estar ajudando, a gente está se colocando, sendo aliado de quem? Do inimigo, como foi falado anteriormente. Então, a gente precisa confessar e a gente precisa incentivar que as outras pessoas, que as outras mulheres também confessem e reconheçam o seu pecado. Ele também diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E quantas vezes a gente diz, não, menina, não foi. Menina, não, que não foi, não. Eu lembro, na minha época do seminário, nós assinávamos um termo, na época. Hoje está um pouco mais aberto. Mas a gente assinava um termo que a gente não podia ir para cinema, a gente não podia ir para teatro, a gente não podia sair no dia que não fosse folga. Nós tínhamos um monte de regras, um contrato que era assinado. E uma colega que era do primeiro ano, ela chegou
E ela chegou arrasada. Ela foi passar o final de semana na casa de uns parentes, no Rio de Janeiro. Quando ela voltou para Atibaia, uma das pessoas que ela procurou fui eu. Pela relação de amizade que tinha, ela também de Recife, eu de Aracaju. Eu incentivei ela a ir para lá. Aí ela disse: Candinha, eu tô Candinha. Lá eu sou Candinha. Candinha, eu tô num problema sério. Eu disse: o que foi? Eu pequei, eu preciso resolver isso. Eu disse: o que foi, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí a gente já imagina algo assim, essa mulher fez o quê demais, né? Eu disse: o que foi? Ela chegou e disse assim: quando eu cheguei na casa dos meus parentes, já estavam os convites dos teatros comprados. E o meu convite estava no meio. E eu fiquei totalmente sem graça de dizer que eu não ia, que eu não podia, porque eu ia ser julgada e eles iam falar demais de mim. Aí eu cá comigo assim, eu digo: tá aí, o que foi? Aí eu fui, mas eu vou procurar o setor vida e vou confessar esse pecado. Eu disse: menina, deixe de loucura. Eu lembro como se fosse hoje, deixe de loucura. Você vai falar isso? Que besteira. Ninguém viu. E a gente conversando, ninguém viu. Você sabe, você já está arrependida, então não precisa contar, não. Claro que ela precisava contar. Ela precisava confessar o pecado dela. Embora não foi, ela já não podia botar a culpa. Ah, mas foi meu tio que comprou e eu fui. Ela podia ter dito assim: olha, infelizmente eu não posso ir, porque eu assinei um contrato assim, 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 e eu não devo. Agradeço, mas eu não vou. Mas ela foi. E eu ainda disse para ela: ah, não, menina, não vai contar isso não, que besteira, já se arrependeu, então deixa para lá. Agora você vai ter uma advertência por besteira. Você veja como a gente consegue, né, para a gente não assumir o pecado, para a gente não dizer à amiga que ela está realmente foi um pecado, aí a gente minimiza, né? O que é realmente sério, porque você assina um contrato diante dos homens e diante de Deus que você não vai fazer aquilo, você faz e a pessoa faz e você ainda induz ela a não confessar. Quer dizer, foi um pecado para lá, pecado para cá, de repente ela foi para o setor vida e eu fui junto com ela. E também disse: eu pequei porque eu disse que não era para ela dizer não. Mas aí oraram com a gente, né? E nos aconselharam que realmente como deveríamos proceder e foi resolvido. Mas eu tive a minha falha. Ela teve a falha dela porque ela foi. E veio desabafar pedindo um apoio, já dizendo o que ela ia fazer de certo. E eu aconselhei ela a fazer o errado. E depois eu vi que eu também precisava ir no setor vida confessar que tinha estimulado a ela permanecer no pecado. Né? Então, é pecado e a gente não pode deixar que isso nos corrompa. Né? O pecado tem a facilidade de nos corromper. É fácil, né? Pecar é muito mais fácil do que viver de maneira correta. Então, ele diz do perdão, quando ela fala do perdão. O pecado precisa ser punido. E como nós punimos, né? A gente é fácil de punir. Quando a gente somos mães, a gente sabe muito bem, quando o filho faz algo errado, a gente vai lá e pune. Pune severamente, porque ele tem que ser um homem de bem, tem que ser uma mulher de bem, e a gente pune. E a gente esquece que também nós somos punidos por Deus. E a mão de Deus, ela não é leve, ela é pesada. Ela nos pune, então nós somos punidos. O perdão requer sacrifício. Então, a gente precisa, é o sacrifício. Poxa, mas eu vou me humilhar. Para mim, tem gente que tem facilidade de se humilhar diante de Deus, pedir perdão. Tem a humildade, tem a facilidade de pedir perdão a outras pessoas e liberar perdão mesmo. E até dizer assim: não, aquilo realmente a pessoa fez e levar para frente. E outras, como eu, é um sacrifício, mas é um sacrifício que tem que ser feito. É um sacrifício que tem que ser realizado, né? E nem que doa, que machuque, que coloque, que você sofra, mas você tem que viver esse perdão. Jesus Cristo
foi e é o perfeito sacrifício pelo pecado. Os crentes em Cristo foram comprados por um preço, o sangue do Cordeiro. Você imagine o que é o nosso perdão, o que é o nosso perdão, o que é o nosso perdoar diante do que Deus fez, que mandou o seu filho e fez ele derramar o sangue do Cordeiro, o sangue puro, puro. O nosso já vem sujo. A gente já vem com a nossa natureza pecaminosa. E ele não tinha pecado algum. E ele levou o meu, o seu, até a sua milésima geração. Gente que a gente não sabe nem dizer os nomes. A gente só sabe só até tataravô. Depois a gente já não sabe mais. E ele levou todo esse pecado. Se você analisar a cena de como um cordeiro mesmo, levando ali aquela cruz, todo o peso do meu pecado, e hoje eu ainda ter a, a ousadia de dizer que o que eu faço não é tão pecado assim, ainda ter a ousadia de ajudar o outro a pecar, o outro diz assim, eu estou com uma mágoa de fulano. Se eu fosse você, eu continuava mesmo. Lembra que ele fez isso, 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 isso e isso? Aí a pessoa faz, meu Deus, eu tinha até esquecido, foi mesmo, fez isso. Você acha que eu vou perdoar? Não, não perdoe não. Você não está doida a perdoar? Se você perdoar, quem vai ficar com raiva de você agora sou eu. A gente tem essa facilidade, mas Deus não quer isso da gente. Nós não fomos preparadas para isso. Nós não fomos preparadas para isso, porque o sangue, o sacrifício já foi feito para que para que o nosso pecado fosse reconhecido por nós. Nós não vamos deixar de pecar, mas é reconhecer que pecamos. Eu achei interessante a questão da dívida zero e alguns pontos que ela colocou. A ira de Deus contra o pecado foi solta em toda a sua fúria sobre seu filho amado. Você já imaginou uma mãe com muita fúria de um filho, né? E a gente vê casos muitas vezes de mães que porque o filho usa drogas, porque o filho não obedece, ela vai com toda a fúria em cima daquele filho. Então, ele não foi com essa fúria de bater em Jesus, mas ele disse assim: vou com toda a fúria do pecado do mundo. Ele deu o filho dele amado. E ele não reteve nada. Ele não livrou ele de nada daquela morte de cruz. Eu vou amenizar, sua morte de cruz vai ser menor do que a dos outros, não. Chegou a ser pior. Chegou a ser pior. Quando ele diz assim, ele pede água, dão vinagre. Ele foi zombado. Ele foi sofrido e ressofrido, levando o meu pecado, levando o seu pecado, e a gente fica calada muitas vezes diante disso. E continua pecando. E continua pecando. Porque pecar é bom. Pecar é uma sensação de prazer, né? Quando a gente fala em todas as vias de pecado. Ah, foi uma mentirinha boba, foi só uma mentira para fazer uma brincadeira. E muitas vezes a brincadeira leva a algo tão a sério, né? Ah, eu pequei, realmente, eu falei isso de alguém, não era verdade, foi uma calúnia, mas já está feito, já resolveu, eu não vou lá assumir nada, eu não vou pedir. Você tem que pedir. Está lá, está sendo assinado lá. Está sendo, cada palavra torta que você fala, está sendo escrito. E você vai ter que dar conta disso. Então, a gente tem que ter uma dívida zero. A gente tem que fazer o máximo para zerar. Porque, pelo menos, é um esforço. Você vê aquele aluno, é um aluno que não tira 10, é um aluno que tira 5, mas ele estuda, ele se esforça. Você diz assim, poxa, a pessoa é esforçada. E assim nós temos que ser como cristãos. Nós não vamos chegar à perfeição de Cristo nunca, mas temos que chegar o mais perto possível. Dar desculpas por nosso pecado atrapalha toda a nossa capacidade de receber a mais incrível dádiva já dada por Deus. Se a gente começa a dar desculpa do nosso pecado, a gente não está assumindo a nossa responsabilidade, a gente não está zerando nada, a gente está o quê? Acumulando. E a cruz é a única esperança para a mudança. Se a gente olhar para a cruz, fechar os olhos, a gente fecha os olhos,
Olha para aquela cruz hoje vazia, porque a gente não consegue mais ver, porque a gente sabe que ele ressuscitou. Mas olha para uma cruz vazia, mas a gente lembra de todo o sofrimento para a gente ficar vivendo em mimimi aqui nessa terra, a gente vai começar a entrar num grau de loucura. Assim, meu Deus, eu estou sendo insana. Não existe insanidade maior do que a gente ficar com esses mimimis e quem sofre é a gente mesmo. A gente, além de criar o pecado, a gente peca e a gente ainda fica alimentando, alimentando. E como a gente sofre? Quantas vezes minhas crises de fibromialgia não foram devido a mágoas que eu ia guardando e remoendo e achando bom, sabe? Mas um dia eu vou ver. Um dia eu vou ter coragem de dizer tudo a essa pessoa. Um dia eu vou ter coragem de fazer isso, 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 isso. Aí Deus sopra no meu ouvido e diz: você não vai fazer nada disso, 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 disso. Você vai até pedir perdão por toda essa mágoa que você está guardando aí, porque só está fazendo mal a você mesmo. Então, é olhar a cruz como a única esperança para a mudança. Porque o que a gente está plantando aqui é para a eternidade. A gente vai viver mais tempo na eternidade do que aqui. Para a gente estar com tanto mimimi, 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 e vai e vem, e vai uma história aí remói uma história. Não, mas não vou perdoar não, porque teve aquilo outro também, teve aquilo, e a gente faz aquele drama, aí a pessoa também já se envolve com a gente, e a gente tem que ter maturidade também, para quando encontrar uma pessoa assim, a gente ter maturidade para que ela reverta a situação dela. Nós temos que ser maduras o suficiente no sacrifício que foi feito na cruz, para que a gente estimule as pessoas a terem mudança de vida. E não estimular a que ela continue. Não, porque se fosse eu, fazia assim. Eu fazia assim, não queria nem saber. Então, você não quer saber do sacrifício, você não quer zerar essa dívida. E não é compromisso, não. Compromisso é aquilo que a gente vai e paga. É dívida. A gente tem essa dívida de zerar tudo que nos incomoda, tudo que nos atrapalha. Eu sempre, na minha adolescência, eu pensava assim, se eu pergunto, se eu quero fazer uma coisa e vem a dúvida se é pecado ou não, então é pecado. Porque se não fosse, não tinha essa dúvida. Será que eu posso fazer isso? Então, eu não posso. Se batia dúvida, era pecado. Então, quanta coisa você está fazendo, você faz, e você bate aquela dúvida. Será que é pecado? Mas eu tenho quase certeza que em 90% vai ser pecado. Se você se bater essa dúvida. Quando não bate a dúvida, é porque realmente foi algo que está dentro de uma legalidade não da legalidade de do que o livro diz, não, mas da legalidade sua com Deus. Aprendendo com o passado, né? Então, a gente pode pensar na questão do retrovisor aqui. E ela diz, a desesperança do passado agora pode ter um propósito, dar glória a Deus, hoje, e trazer esperança para outros. O nome de Deus é proclamado quando a tragédia é transformada em triunfo. Então, tem famílias que são assim, uma tragédia realmente. Você olha assim, meu Deus, e que tragédia é essa? Mas se cada um confessar o seu pecado, se cada um entender o propósito de Deus, se cada um entender que o passado foi apenas um parâmetro para o que eu vou viver na frente, essa tragédia pode, com certeza, ser transformada em triunfo. E quantas famílias a gente conhece assim? Ah, eu posso conhecer uma e eu só conheço uma, e fulano, eu só conheço uma, já se vão duas. Outro conheço uma, três. Outro... Se 10 pessoas conheceram, são 10 famílias. E isso é bênção de Deus. Né? Então, aprendendo com o passado. O passado, ele não é apagado. A gente não consegue, a gente não apaga. Não é um controldel direto para a lixeira. Mas ele serve de parâmetro para o que eu não devo fazer lá na frente.
Aí vem o fator medo. Ela fala, esse fator medo me chamou muita atenção, né? Então, não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois o céu se alteia acima da terra. Assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, da mesma maneira que ele vai lá e ele é justo, a justiça dele, ela vem para nos corrigir. É algo realmente é fora do nosso entendimento. Como é que um ser que tem o poder de tudo, é dono de tudo, me criou para o louvor da sua glória, eu ainda peco contra ele, cometo pecados, e ele ainda me acolhe como filha. Me acolhe, me coloca no colo, me repreende, me diz tudo de errado, e diz assim, mas se você se converter, se você rever, se você confessar, você está livre dos seus delitos e pecados. Eu estou passando por uma experiência que eu não sabia que a proposta era essa. Eu fiquei desempregada em setembro. E eu contava os meses. Meu Deus, um mês não vem emprego, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E a gente vai ficando tensa com aquilo. Até o momento em que eu parei, o que é que Deus quer comigo? Então, eu estava pecando, quando eu simplesmente estava sem eu deixar que Deus falasse comigo, porque eu não estava falando com Deus. Eu estava negligenciando. Eu estava sendo... deixando. O emprego vai aparecer, o emprego vai aparecer, vai aparecer. Você tem orado, Patrícia, por isso? Não. Você tem dedicado tempo a Deus, Patrícia? Não. Você tem lido a Bíblia? Não. Você está aproveitando esse tempo em casa para dar mais atenção aos seus filhos, ler mais a Bíblia com seus filhos, falar? Não. Como é que você quer emprego? Pecado. Então, uma vida de pecado. Você vê, não precisa você ser alcoólatra, não precisa você ser adúltero para você ser considerado um pecador, né? Um pecador. Mas todas essas minhas falhas foram reconhecidas. Deus fez com que eu reconhecesse que era um pecado e que eu precisava voltar ao primeiro amor. Eu precisava rever os meus caminhos, por onde eu andei enquanto eu estava trabalhando, onde eu negligenciei quando eu estava trabalhando. E agora é o tempo, quem sabe é o tempo que ele está me dando, quem sabe não, com certeza. É o tempo que ele está me dando de correção. Ele está me punindo, ele me puniu. Ele me puniu de alguma forma, mas me puniu para que eu pudesse o quê? Ser melhor, me tornasse uma serva fiel, né? Quantas vezes eu olho para mim na minha adolescência e digo, meu Deus, onde está aquela Patrícia? Olho para a minha juventude, presidente de mocidade, presidente disso, presidente da federação, onde está aquela Patrícia? Aí Deus foi me trazendo à memória e disse, é essa Patrícia que eu quero, mas você reconheça que você está pecando. Reconheça que você é pecadora, reconheça que você deixou de fazer isso, você deixou de fazer isso, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. E eu fui reconhecendo cada coisa. E quanto eu fiquei mais leve, né? É como diz, um texto que diz, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci de tão cansado. E a mão de Deus pesava sobre mim, pesava, né? E a gente fica nesse medo, né? Meu Deus, e esse peso dessa mão, como é que vai ser? Não, mas Deus se compadece. E com certeza ele se compadeceu de mim e me tirou, me levantou, disse assim, tá bom já tá bom de pecar, venha, se derrame diante de mim, que sou o seu pai, e que posso lhe devolver o emprego, que posso fazer isso por você.
E eu não tenho dúvida que Deus está feliz comigo, porque Ele mesmo trabalhou com um Deus que chama você a não pecar. Um pai que chama você, olha, eu quero você para não pecar. Eu quero você para fazer o que é correto. Eu quero você para fazer o que é certo. E a gente insiste em estar pecando e colocando o pecado para os outros. Não é pecando e a gente joga, e a gente joga, e a gente joga. Depois a gente joga para frente. Então, a gente pega dos nossos antecedentes e joga para os nossos descendentes. Não, ele quer que pare na gente e que a gente assuma a nossa responsabilidade. E ele diz, assumir a responsabilidade leva essa liberdade. O Senhor deseja que aprendamos com os nossos erros, assumindo a responsabilidade por nosso pecado e não mais dando desculpas. Então, não cabe como cristãs ficar dando desculpas a Deus pelo nosso pecado. Aí eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso porque eu vi que não ia dar certo isso, então eu fiz isso. Não, Deus não quer, Ele não quer isso. Ele quer a gente livre. Quando ela discorreu e ela foi assim, então assumir a liberdade, assumir a responsabilidade, leva essa liberdade. O Senhor deseja que aprendamos com os nossos erros, assumindo a responsabilidade por nosso pecado e não mais dando desculpas. E é o que eu faço em algumas situações. A gente costuma fazer muito isso em empresas, mas a gente dá para fazer para a nossa vida pessoal, que é aplicando um plano de ação. Todo mundo tem consciência de quem magoou, de a quem você ofendeu, ofendido por quem você foi, e você nutriu aquilo dentro de você, e, na verdade, o pecado passou a ser seu. É interessante, a pessoa nos ofende, mas no nutrir a mágoa, no nutrir a nossa mágoa, essa mágoa, a gente acaba nos tornando pecador, porque você está nutrindo algo que não está lhe fazendo bem, algo que está lhe afastando de Deus, algo que está lhe afastando de Deus. Então, é algo que a gente pode fazer assim, ou de uma maneira mais simples, ou alguém já faz de uma maneira mais simples, é aplicando esse plano de ação, para que a gente possa rever onde nós estamos errando, o que precisamos fazer para chegar aonde realmente Deus quer que chegue. Então, o que é que eu preciso fazer? Pedir perdão. Possa ser que alguém esteja pensando, eu preciso pedir perdão a fulano. A quem é esse perdão? Eu vou pedir a Mary. Aonde? Onde eu vou fazer isso? Vou convidá-la para um café. Por que você vai fazer isso? Porque eu ofendi quando eu menti para ela. Eu menti para ela desse jeito, e eu acabei ofendendo. Quando eu vou fazer isso? Sábado. Como você vai fazer? Vou reconhecer minha falha diante dela. E o que é que você espera? Ser perdoada, viver em paz com Deus, comigo e com ela. É algo. Aqui está fácil, né? Aqui está fácil. Mas a gente precisa, até para o nosso pecado, a gente precisa ter um direcionamento, porque senão a gente fica assim, eu preciso me libertar desse pecado, eu preciso me resolver com fulano. E quando você vai fazer isso? Ah, não sei, quando tiver uma oportunidade. E se não tiver essa oportunidade? É mais um pecado para você dar conta a Deus. Então, eu acredito que um plano de ação ajuda nesse aspecto. Eu vou fazer o quê? Confessar a Deus a minha dificuldade. Isso eu digo. Eu botei até pensando em mim. O quê? Eu vou confessar a Deus a minha dificuldade com o pecado, de guardar mágoas e não perdoar. Eu tenho essa dificuldade. E é algo que eu tenho trabalhado. Aí a gente fala, eu tenho trabalhado. Não, eu estou trabalhando isso na minha vida. Não, você tem que fazer. E quem é? Eu. Onde? Em oração, no silêncio do meu quarto, de dia, de noite, dirigindo. Eu preciso estar com isso que está me incomodando. Por que você quer fazer isso? Porque eu tenho vivido cansada e oprimida. Eu vou fazer isso quando? Hoje. Como? Vou orar, meditar na palavra de Deus, pedir orientação de como proceder, para não fazer da minha cabeça e acabar
Em vez de ajudar, acaba piorando. E o que eu espero? Ser liberta desse pecado. Perdoar os que me ofenderam, sem guardar mágoas. E toda a proposta desse capítulo é essa. Que você entenda que você peca, que você tem a responsabilidade pelo seu pecado e que o pecado hereditário é só uma jogada de marketing, para que você possa estar empurrando, empurrando e se aliando ao inimigo. Então, que Deus nos abençoe, né, que tenha falado ao coração de vocês, como falou ao meu, né, e que a gente possa aplicar, né, quer esse plano de ação ou outro, para a glória de Deus.